Olá, olá, segundo ano, tudo bom? Passando aqui para a gente fazer a correção da atividade da segunda semana de Geografia, ok? Então peguem aí seus cadernos e vamos começar a correção. Na questão 1, diz o seguinte aí a pergunta. À medida que as sociedades se desenvolvem, suas atividades econômicas se tornam mais complexas e interligadas. Assim, nos países em desenvolvimento, a dependência em relação às práticas da agropecuária e do extrativismo costuma ser maior. No entanto, enquanto essas zonas vão se industrializando, o número de empregos e a participação dessas atividades no meio econômico costumam diminuir. Atualmente, os principais países passam por um estágio em que as áreas do serviço e do comércio estão a exercer uma maior centralidade. Nos Estados Unidos, esses campos empregam quase 80% da população economicamente ativa. E a letra A diz o seguinte: a partir da leitura do texto, como você descreveria a realidade brasileira, considerando a população que ocupa cada setor da economia? Pessoal, então nós temos aí basicamente três setores da economia: setor primário, setor secundário e o setor terciário, tá? Este setor primário é onde nós temos aí basicamente a exploração da matéria-prima. Tá? Nós temos também no setor primário a agricultura, tá? Nós temos também o extrativismo, onde se extrai aí os recursos necessários da natureza. Então, a extração dessa matéria-prima da natureza, essa matéria-prima ela chega na indústria. Então, a indústria aí faz parte do segundo setor da economia, né? Onde essa matéria-prima é transformada em produto. Esse produto ele vai para a venda. Então, a venda, a comercialização aí já faz parte do terceiro setor da economia. Então, este terceiro setor da economia é um setor aí que cresce, vem crescendo cada vez mais rápido, principalmente nos grandes centros urbanos. E nós temos uma tendência em que os grandes centros urbanos, ou em todos os países, na verdade, a maioria dos países, principalmente aqueles desenvolvidos e os emergentes, que estão em fase de crescimento, eles se tornam urbanizados. Então, a população que mora na cidade é muito maior do que a população que vive no campo. Então, o terceiro setor ele cresce nas grandes cidades ou nos grandes centros urbanos. A prestação de serviços diversos faz parte do setor terciário, tá? Do terceiro setor da economia. A venda, como eu falei, e a comercialização também faz parte aí desse terceiro setor. O turismo também faz parte do terceiro setor. Então, para respondermos a essa questão A, tem que pesquisar sobre a população economicamente ativa, a população que está aí apta ao trabalho, com idade ao trabalho, tá? Em relação a esses estágios da economia no território brasileiro, tá? A cada setor da economia. Então, como resposta, nós podemos colocar aí: o Brasil é considerado um país emergente e cada vez mais urbanizado. Com isso, aproximadamente 60% da população economicamente ativa encontra-se no setor terciário, dado que as atividades desse setor são mais intensas nas cidades, tá? Tais como prestação de serviços, comércio e turismo, que eu citei aí. É mais importante frisar também que nós temos um grande desemprego no território brasileiro. O desemprego nas grandes cidades ele chega a ser inevitável, o desemprego chamado de estrutural, porque não há emprego para todos. Então esse desemprego ele é gerado também nas grandes cidades, cada vez mais nos dias atuais, devido a essa substituição da máquina pelo homem, tá? Seguindo, na B, quais motivos fazem com que em países desenvolvidos a maioria da população desenvolva atividades do setor terciário? Então nós temos aí como os principais fatores: elevada presença de indústrias, tá? Exigindo um grande contingente de trabalhadores. E esses trabalhadores precisam ser qualificados para atender a essas novas indústrias. É um novo modelo de trabalho. Elevada prestação de serviços e o alto poder aquisitivo de boa parte da população principalmente aí urbana, tá? E o elevado consumismo dos produtos advindos da comercialização, realização de muitas viagens, etc. Então, esses fatores eles estão relacionados. Nos países desenvolvidos, principalmente considerados países ricos, o alto poder aquisitivo ele gera aí um alto consumo. Se eu tenho um alto consumo, se eu tenho uma demanda cada vez maior por produtos, eu também tenho uma produção em larga escala.
tá? Então aí essa produção faz parte principalmente desse setor terciário. A indústria em si é setor secundário, tá? Mas a prestação de serviço faz parte do setor terciário, a comercialização faz parte do setor terciário, tá? E aí nós temos também um aumento cada vez mais do setor de viagem, do setor de turismo, e o turismo também aí está relacionado ao setor terciário. Seguindo, observe o gráfico para responder as atividades 2 e 3. Então nós temos aqui um gráfico, população economicamente ativa do Brasil entre 1940 e 2006. O verde representa o setor primário, vermelho o setor secundário e o amarelo o setor terciário. Vamos lá para a questão 2. População economicamente ativa representa o número de habitantes em idade e condições físicas para exercer algum trabalho. No gráfico, como se comportou ao longo de quase 70 anos a população ativa que trabalhava no setor primário. Então, como eu falei, o setor primário é representado pela cor verde. Se observarmos, pessoal, nós temos uma queda significante da população economicamente ativa no setor primário. Tá? Então, há uma redução dessa cor verde, nessas colunas, ela vai se reduzindo. Em 1960 já é menor do que em 1940, em 1985 já é bem menor em relação a 1960, 2001 também e 2006 também seguem essa tendência de queda. E nós vemos aí um aumento da indústria, mais do setor secundário, mas principalmente do setor terciário, né? Desse setor aí de serviços, ok? Então, deixei aí para vocês essa questão 2, para que vocês possam responder, tá? De acordo com o que eu falei, uma questão oral, porque é análise de gráficos, vocês precisam saber analisar os gráficos, ok? Então, há uma redução aí dos trabalhadores no setor primário, tá? Nesse setor relacionado à agricultura, tá? Por que há essa redução? Nós vamos ver agora. Questão 2. A PEA representa o número de habitantes em idades e condições físicas para exercer algum trabalho. No gráfico, como se comportou ao longo de quase 70 anos a população ativa que trabalha no setor primário? Na verdade, essa é a mesma pergunta aqui da 2, eu só coloquei aqui porque o espaço lá estava reduzido, tá? Então, nota-se com base no gráfico que a PEA do Brasil era muito dependente do primeiro setor, porém percebe-se uma queda significante ao longo do período de 1960 a 2006, ou seja, ela passou aí de 60% para aproximadamente 19%. Vamos para a questão 3. Lembrando, se não estiver de acordo aí com as respostas do seu caderno, você vai fazer a devida correção, tá? Dá pausa aí e faz a correção. Questão 3. O que ocorreu no mesmo período com a população que ocupa o terceiro setor, ou setor terciário? Como vimos, o terceiro setor ele aumentou, tá? Então percebe-se que houve um grande aumento da PEA no terceiro setor da economia, motivado principalmente pela industrialização do território brasileiro, associada à urbanização e ao êxodo rural. Pessoal, esses fatores eles vão andar juntos aí na geografia e também na história. Vocês vão ouvir falar muito aí sobre êxodo rural, sobre urbanização e sobre industrialização. Essa industrialização do território brasileiro, que ocorre de forma tardia, ela gera um fator atrativo nas cidades, principalmente aí na região sudeste, destacando o estado de São Paulo, tá? Então, essa industrialização gera um êxodo rural, porque a população sai do campo e aí eu tenho um fator atrativo na cidade, que são as indústrias. Tá? Essas indústrias precisam de mão de obra. A população deixa o campo e vai para a cidade. No que ocorre o êxodo rural, ocorre também essa urbanização, que é o aumento da população que mora na cidade em relação à população que mora no campo. Por isso, esses três fatores eles estão associados. E aí, há um aumento significativo desses três fatores em relação ao terceiro setor da economia. A população migra do campo, então deixa o setor primário e vai principalmente lá para o setor terciário. As indústrias, como eu falei, é o setor secundário, mas a prestação de serviços nessas indústrias faz parte aí do setor terciário. Tá? Seguindo. Questão 4. Pensando no município onde você vive, pesquise informações em diferentes fontes como se apresentam os setores da economia para responder às questões a seguir. Letra A. A população economicamente ativa no seu município trabalha predominantemente em qual setor da economia? Justifique. E a letra B.
Realize uma breve pesquisa com seus familiares em qual setor da economia a maioria trabalha. Então, se você vai pesquisar em casa mesmo, viu, pessoal? Não é para sair por aí fazendo pesquisa, não. A gente não pode sair nesse momento de pandemia. Vocês podem pesquisar, por exemplo, no site do IBGE, ou vocês podem aí fazer um levantamento de acordo com os seus familiares, tá? Vocês acham que a maioria da população aí de Águas Altas trabalha em qual setor da economia? Será que é prestando serviço? Será que é sem ser carteira assinada, que é o trabalhador informal, que se enquadra também no setor terciário? E também com seus familiares vão registrar aí na A e na B. Já olhei alguns citaram aqui em relação ao setor terciário, prestação de serviços aí para algumas empresas, tá? A letra C. O trabalho informal, sem carteira assinada, é uma realidade no Brasil? Qual setor da economia essas pessoas pertencem? Então, trabalhador informal, aquele trabalhador, ele não tem carteira assinada, ele não tem direito a férias, não tem direito a 13º, tá? É um trabalhador que não tem aí os seus registros. E aí, ele pertence a qual setor da economia? Nós percebemos que ele está presente em todos os setores da economia. Por exemplo, um trabalhador rural, ele vai prestar serviço ali para alguém, tá? Ele vai lá na roça, vai cortar uma cana, vai cortar um eucalipto, queimar um eucalipto para fazer o carvão. Ele tá trabalhando e não é de carteira assinada, só que ele está trabalhando lá na natureza, na exploração, por exemplo, do eucalipto. Então, faz parte aí do setor primário. Porém, essa ocorrência aí do trabalhador informal ele se vê muito mais na cidade, que é a prestação de serviços, por exemplo, os camelôs, os ambulantes. E aí, essas categorias de trabalhadores fazem parte do setor terciário, tá? Do terceiro setor. A quinta e última questão. Observe os anúncios de emprego e classifique as ofertas de vagas por setores da economia. Então, nós temos aqui 2 cartazes. Primeiro verde, emprego em Cuiabá. Vagas para promotor de vendas, supervisor de logística, auxiliar de logística. E o segundo, vaga de emprego, função pintor industrial. Trabalhar lá em uma indústria. E aí? Então, no primeiro anúncio, trata-se de uma oferta de trabalho no terceiro setor, tá? As vagas ofertadas são voltadas às áreas de vendas no comércio. Quanto ao segundo anúncio, trata-se do segundo setor da economia, uma vaga de emprego em uma indústria, tá? Então, até a próxima correção das atividades da semana 3. Forte abraço a todos.